Olá, gente querida, seja muito bem-vinda ao canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Hoje vai falar o presidente Sérgio Frota aqui no nosso canal, o presidente mais vitorioso da história do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O presidente do Sampaio Corrêa vai fazer uma breve análise da Série B do campeonato, já são 8 rodadas, o Sampaio não conseguiu ganhar fora de casa, mas faz uma análise, os jogos são jogos difíceis, ele fala também da sua indignação, da arbitragem dos jogos do Sampaio Corrêa, com a palavra o presidente Sérgio Frota. Olha, o início do campeonato na Série B não é das mais difíceis. Para mim é a mais difícil de todos os tempos. É só você olhar o Cruzeiro, foi campeão de Libertadores, o Grêmio campeão mundial, tem Vasco, já foi campeão de Série A, Guarani, Chapecoense, Bahia, Sport, times que levam 40, 50 mil para o estádio frequentemente. Então nós começamos e o nosso objetivo aqui era fazer o dever de casa. Em 4 jogos nós temos 2 vitórias, 2 empates e poderíamos ter ganho os 2 jogos em casa. E nos 4 jogos fora, a saber, perdemos de 1-0 para o Náutico, onde o juiz deixou de dar um pênalti, e eu vou falar de arbitragem. A arbitragem, ela é fundamental no resultado de um jogo. Se o juiz for imparcial e ali não for imparcial, a meu ver, houve o pênalti reconhecido, tanto que o árbitro foi afastado, 15 dias, com o Sport, nós perdemos por 1-0. Perdemos o Bahia por 1-0, também houve um pênalti em cima do Heron, que o cara não vai nem na bola, vai nele. E depois, contra o CRB, foi nossa pior partida fora de casa, e nós, antes do primeiro gol do CRB, que foi um golaço do Anselmo Ramon, em que pese ele não ter marcação, ninguém encurtou a marcação, mas no início da jogada houve a mão e o juiz não deu do VAR. Bom, o VAR não viu, mas viu no jogo contra o Cruzeiro, e aqui eu quero chamar a atenção, nós entramos no Mineirão para jogar contra um time, um juiz, um bandeirinha, que o outro era até imparcial, e mais 58.500 pessoas num ambiente hostil. E aí, o Cruzeiro começou melhor, nós equilibramos o jogo a partir dos 15 minutos, era normal essa pressão inicial, já estávamos bem no jogo, quando uma falta, a meu ver, normal, o jogador pisou no pé, mas eu vi no dia seguinte, Corinthians e São Paulo, houve a mesma jogada e foi amarelo, e o VAR chama para expulsar. É tão importante isso que não tem um VAR do Brasil em Copa do Mundo, não tem um VAR. E eu lhe pergunto, se fosse o contrário, se a jogada fosse um jogador do Cruzeiro que pisou, ele chegou atrasado, é verdade, era para amarelo, tanto que o jogador não foi grave, porque o jogador com 2 minutos ele levantou e saiu, fez aquele mise-en-scène e o árbitro vai expulso. E você jogar, no primeiro tempo o juiz deu 7 minutos, 7:45, 52, menos 26 foi a expulsão do Lucas, 26 minutos no primeiro tempo, segundo tempo ele deu mais 5, 45 com 5:50, 26 com 50, 76 minutos com o jogador a menos, com aquela pressão toda. Então foi uma derrota admissível, nós temos que ganhar em casa, fazer o dever de casa contra o Guarani, que vem de uma substituição de comando técnico, que é um time que tem mais recursos, e é o que eu queria abrir parênteses da importância da torcida participar. Eu tive uma informação agora que o Sampaio está em 17º, ou seja, nós começamos a rodada em 12º, apesar de nós termos a mesma pontuação de time que está na zona de rebaixamento, mas nós começamos a rodada em 12º. Se a rodada vai ocorrer e nós vamos fazer um jogo final, nós vamos cair. Mas 12º, e em público nós estamos em 17º, ou seja, estamos na zona de rebaixamento. Um fator que a torcida do Sampaio sempre fez diferença. E aí, querem que eu tire o jogo, e eu já submeti isso à comissão técnica, a decisão não é só minha, por Nilzinho Santos. Se no Castelão nós estamos correndo risco por comportamento de torcida de perder mãe de campo, caso um resultado adverso, você imagina Nilzinho Santos que não tem espaço nenhum. No Castelão você tem um fosso. Então são vários aspectos a analisar. Eu sou simpático à ideia que o Sampaio vá e faça alguns jogos de Nilzinho Santos, mas para que a torcida sirva de pressão, E eu acho que não muda muita coisa você trocar do Castelão
para o Nilzinho Santos. Mas em relação ao início do campeonato, é um início onde nós tivemos muito problema com a arbitragem, já que eu não estou reclamando, eu tenho certeza, né, que se o Sampaio tivesse o dever de casa feito todas as vitórias, tivesse feito as 4 vitórias, nós teríamos 2 pontos, nós perdemos para Tombense, que podíamos ter ganho 2 pontos, nós perdemos para o Operário, né? Então tira 4, nós estaríamos com 2 pontos, mas nós vamos ter que compensar esse ponto fora. Agora é fundamental que o sistema, que o futebol maranhense tenha força na CBF, tenha representatividade para que não aconteça o que está acontecendo. Eu outro dia até pedi para o presidente, eu não posso obrigar o presidente da Federação Maranhense que tivesse presente nos grandes jogos do Sampaio, fora, se não puder, pelo menos aqui, para chegar no vestiário, cumprimentar um árbitro, diga isso. Eu vi isso em Alagoas contra o CRB, eu vi isso lá em Minas contra o Cruzeiro. É importante para mostrar que nós temos uma federação forte, que o Sampaio não é um filho de ninguém, o Sampaio é filiado da Federação Maranhense e é há 20 anos o único representante na Série B. Então a análise que eu faço é essa, nós temos que melhorar e nós vamos melhorar. Agora é fundamental que o torcedor perceba a importância dele nessa caminhada do Sampaio na Série B. Pois é, presidente, em relação ao estádio municipal Nilzinho Santos, eu não concordo. Eu acho que o Sampaio tem que jogar mesmo no estádio Castelão e o jogador precisa entender esse momento de que o Sampaio é um time grande joga no estádio Castelão, aproveitando-se inclusive do fator mando de campo, do estado do gramado do Sampaio Corrêa muito acostumado e tem ali matado seus adversários, sobretudo no segundo tempo das partidas. Os caras, eles dão uma pregadinha, né, porque o estado do gramado você conhece que é um pouco fofinho, então o Sampaio já está muito acostumado. Então, para que levar? O torcedor tem que saber, hoje o estádio Castelão é centralizado. O estádio Castelão, que era longe, ele ficou no meio da cidade. Então, é estádio Castelão e o torcedor tem que entender, tem promoção de ingressos que o Sampaio Corrêa está fazendo e vamos lotar o estádio. Em relação ao presidente da Federação Maranhense de Futebol, por onde anda, presidente? O Sampaio, o presidente, é pertinente na sua reclamação, o presidente tem que ir ao estádio, tem que fortalecer o Sampaio, tem que... quem vem de fora tem que saber que o Sampaio Corrêa tem o apoio dentro e fora de campo, então é isso. O presidente da federação tem que marcar presença aí nos jogos do Sampaio Corrêa. Sampaio é empresa, presidente. E hoje, inclusive, aconteceu a Assembleia Geral. No próximo conteúdo eu vou trazer tudo o que aconteceu na Assembleia Geral do Sampaio Corrêa, mas nos fale do Sampaio Corrêa empresa, nos fale também do repasse do governo que ainda não aconteceu, e o presidente também ele vai falar aqui em relação ao carro que ainda não recebeu da Federação Maranhense de Futebol, e outros assuntos, falando o presidente Sérgio Frota. Bom, a SAF, eu tive a oportunidade, não fui deputado federal, mas fui deputado estadual, e como eu tinha muito tempo já no comando do clube de futebol de Série B, isso é importante, nós estamos entre os 40 principais, tanto que nós participamos da Liga, né? Juntamente com os outros 40 clubes, junto com o Flamengo, com 39, Flamengo, o clube dos 10, né? E o clube do futebol forte, que tem clube de Série A como Fortaleza, como Ceará, como Atlético Paranaense, como América Mineiro participando de Libertadores. E o Sampaio está nesse contexto. Agora, vamos trazer um meia, eu quero trazer um meia. Eu posso aumentar o meu teto salarial? Eu não pago salário. O patrocínio que nós temos 105 mil de patrocínio. É muito pouco, eu estou tentando. Já pedi audiência para o novo governador, que ele era presidente diretório estadual do PSDB, quando eu fui vereador e deputado, é meu amigo pessoal, estou esperando, né, ele tem um problema de saúde, que se recupere logo, né, tenho tratado com o secretário de esporte, que tem sido acessível, né, mas o governo ainda não começou a tratar de liberação de recursos, e você tem visto o presidente do modo que é deputado estadual reclamado do acordo que foi feito no Campeonato Maranhense, e o Sampaio podia se valer da lei do mandante e não transmitir os jogos, e nós deixamos transmitir, né? Além de uma parte em dinheiro que tem nos feito falta, nós temos um carro que eu tenho certeza que a federação, até porque o presidente é uma pessoa séria, ele prometeu, ele vai cumprir, mas isso faz falta. Então nós temos, eu estava dizendo como deputado estadual, fui convidado pelo Leite, que é deputado federal do Rio, que foi relator desse projeto da SAF, que é a Lei da Sociedade Anônima no Futebol, e aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, e é uma realidade. Então nós temos duas situações
que eu acredito que vão mudar o futebol brasileiro. Quais sejam? A primeira, a aprovação da SAF, que atende a 2 tipos de clubes. Os clubes que estavam quebrados, como o Cruzeiro, que agora já... Cruzeiro em 2 anos não esteve no G4, já está na liderança, com a chegada do Ronaldinho de investidores. Botafogo, né? Botafogo no ano passado estava na Série B conosco, né? Está na Série A e muito bem, porque veio aporte de recursos. E tem os times que não têm um passivo grande, são bem administrados. Quem quiser faça o seu julgamento, mas a análise que eu faço é essa do Sampaio. Mas não tem ativo em relação ao que se refere a torcedor de monetizar. Eu não tenho dúvida que o Sampaio tem uma grande torcida, não é? Esse estudo eu fiz, dentro de uma Câmara e da Assembleia, o perfil do torcedor maranhense. Mas a gente não consegue monetizar. Então a maneira vai ser transformar o Sampaio em clube e associação esportiva em sociedade anônima. A administração, que hoje nós já temos, profissional, vai ser mais ainda profissional, e você consegue trazer receita, consegue trazer dinheiro, que hoje nós temos uma concorrência desleal. Você vê time da Série C, até time da Série D, com um público bem maior do que o Sampaio, que é um time da Série B. Eu acho que nós deveríamos valorizar, e não o torcedor ficar só em rede social criticando. O nosso teto salarial hoje é 25 mil, eu queria botar 40, 50, 70, mas eu não consigo pagar. Eu estou vendo jogador que eu contactei, que saiu do Remo, ganhando 80 mil, foi para o Brasiliense série D de dado, né? O ABC, que está na Série C, está nos primeiros lugares, tem apoio do governo, né? Então, nós temos que botar isso na cabeça. Futebol não se faz sem dinheiro. Aqueles que acham que o Sampaio não é bem administrado, eu perguntaria, quem é que é bem administrado no Maranhão? Cadê os outros clubes do Maranhão? Então, nós precisamos partir para isso. E eu com o Pérez estamos debruçados desde setembro, né, na elaboração desse estatuto, conversando, por exemplo, com o Marcos Salum, presidente do América Mineiro, que fez esse processo, né, conversando com o Petaglia, que é presidente do Atlético Paranense, outro presidente com muita experiência, que está também migrando para essa área. Esse é o futuro do futebol. Então, tem a SAF, nós vamos ter uma reunião deliberativa depois da Assembleia Geral, no sábado, quero dizer no dia de jogo, porque o jogo do Guarani não seria no sábado, não é interessante, mas agora nós não vamos adiar. E nós temos conversado com, principalmente, 2 investidores. E nós já tínhamos praticamente fechado com um, e ele preferiu o Bahia. Por quê, presidente? Apesar de nós estarmos na mesma série, claro que o Bahia tem uma estrutura muito maior, mas por causa dos ativos, principalmente em relação à torcida do Bahia. O Bahia tem um passivo de mais de 400 milhões, nosso passivo não chega a 10, mas se você pegar o número do Bahia em relação a sócio-torcedor, em relação à venda de camisa, em relação à renda de jogos, para um investidor é muito mais atraente, né? Mas não há de ser nada, nós vamos para esse caminho. E o outro aspecto que eu falei é a criação da Libra. A Libra, qual é a diferença que vai acontecer no campeonato, principalmente das séries A e B? E eu, na última reunião que nós tivemos da Libra, eu sugeri que fosse incluído algumas questões em relação à Série C, não foi aceito, né? Eu acho que nós temos que lembrar que nós tivemos e temos grandes clubes na Série C. Hoje nós temos o Remo, que tem uma grande torcida, Paysandu, outros clubes, o Fluminense do Rio já caiu para a Série C, né? Mas a criação da Libra, ela vai permitir que os clubes gerenciem o campeonato. A CBF vai tratar da seleção brasileira. Então, os clubes vão tratar, inclusive, da arbitragem. Eu acho que nós temos que partir, aqui não vai nenhuma crítica à arbitragem, aqui os árbitros sejam profissionais, que eles sejam bem remunerados e que a arbitragem não seja bico, né? Que ele tenha uma profissão e vai arbitrar no final de semana. E outra coisa, é fundamental que, da mesma maneira que os clubes são penalizados, que os jogadores são penalizados, que quem dirige o futebol, o comandante máximo no campo, os árbitros também sejam. Quando ele erra, ele pague pelo erro, com suspensão e tal. Então, não tenho dúvida que, apesar de nós termos diferença em relação à distribuição de recursos, eu quero dizer aqui que a gente não pode criar no futebol a situação que nós temos na sociedade, que é dos ricos cada vez mais ricos, dos pobres cada vez mais pobres. É preciso que a gente
tenha consciência que, claro, eu não tenho dúvida que o Flamengo, que o Corinthians, que o Vasco, que o Botafogo é diferente, o Sampaio, de outros clubes da Série B, né? E que eles merecem, mas nós temos parâmetros para desequilibrar isso, né? Nós temos que ter uma fatia que seja dividida iguais os clubes, e ele já tem diferença no que se refere à monetização da torcida, participação em pay-per-view, engajamento, que é um item muito subjetivo. Então, eu não tenho dúvida que os clubes que fazem hoje parte do chamado futebol forte são clubes conscientes, são clubes que, reconhecendo a diferença que nós temos em relação à torcida, que nós temos em relação à estrutura, nós temos consciência que o que nós estamos propondo é algo de bom senso e razoável. Pois é, minha galera, entenda que o torcedor do Sampaio Corrêa é muito importante nesse contexto de contratações, enfim, para que o Sampaio Corrêa possa ter melhores dias na Série B do campeonato, que é uma Série B muito longa, por sinal. No próximo conteúdo nós estaremos trazendo também tudo sobre o jogo Sampaio Corrêa e Guarani, tudo sobre a Série B, sobre a Série D, onde temos outros representantes maranhenses, o Motoclube de São Luís e o Juventude Samas. Vamos ver como foi a trajetória dos maranhenses neste fim de semana na competição. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.